Saudações, pessoal. Bom dia. E aí, beleza? Como é que vocês estão? Suave aí? Suave na nave? Aqui tudo certo também, tudo na boa. E aí? E a lista 4, como é que tá indo? Aqui é pontual, Alberto. Opa. Não sei se vocês viram, eu coloquei agora de manhã, mas na última questão lá do Yukawa tinha um sinalzinho errado, tá? Era para mostrar que o Gzão tinha um sinal de menos ali que não tinha que estar. Eu corrigi já lá, tá? Eu deixei anotado também na página. Rodrigo, depois me manda, legal, eu ponho lá no site. Bom, vamos começar, pessoal? Alguma dúvida? Algo a discutir antes da gente um, dar início às atividades? Beleza. Então, eu queria começar a aula de hoje falando sobre o princípio da incerteza de Heisenberg, que é o que a gente tinha parado na última aula, tinha ficado faltando demonstrar esse princípio. Ok? Bom, então a ideia é mais ou menos a seguinte, né? A gente tinha uma função de onda psi, só lembrando um pouco onde a gente estava, né? Psi de x. Eu vou esquecer o tempo por enquanto, né? E aí a gente pode calcular, então, o valor médio de x, que era a integral em dx, de psi, módulo ao quadrado vezes x, ou a variância de x também, sigma x ao quadrado, que era a integral em dx, psi ao quadrado, x menos módulo de x ao quadrado. E a gente tinha visto também que a gente podia ir para a transformada de Fourier. Né? A gente podia definir um psi-til de k, que iria ser integral em dx sobre raiz de 2π, psi de x e a menos i kx. Ok? E o que a gente tinha visto que era interessante da transformada de Fourier era que o valor esperado, por exemplo, do momento, do operador momento, então o chapéu aqui, ele era, no espaço real, uma coisa um pouco assimétrica, onde primeiro eu tinha o psi estrela de x, depois eu tinha menos IH cortado, del x, atuando em psi de x. Só que quando a gente ia agora para o espaço de Fourier, isso aqui ficava simplesmente o valor médio de H cortado vezes o módulo de psi-til de k ao quadrado. Né? E, portanto, isso daqui dava para a gente a interpretação desse cara, tal que a psi-til ao quadrado é igual à distribuição de probabilidade, né? Probabilidade de momentos. Ou seja, o momento, ele essencialmente H cortado K, né? E da mesma forma, por exemplo, o valor esperado, a variância do momento
podia ser escrita como sendo psitil ao quadrado, h cortado k menos o valor médio de P ao quadrado. Ah, desculpa, Rodrigo, talvez eu tenha comido bola, né? Acho que eu esqueci de mencionar, ou seja, o valor médio de x ao quadrado menos o valor médio de x ao quadrado é igual ao valor médio de x menos x ao quadrado. Porque se a gente abrir isso daqui, a gente fica x ao quadrado menos 2xx mais x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar valor médio de x ao quadrado menos... Aí, nesse cara do meio, esse daqui já fez a média, então ele sai para fora da média, fica menos 2xx mais x ao quadrado. Ou seja, fica x ao quadrado menos x ao quadrado. Talvez devesse ter mencionado isso na última aula, eu esqueci. Mas então escrever, ou seja, tanto faz, né? Você escreve assim ou você escreve assim. Ok. Então, agora, a questão então é que você tem uma variância na posição, isso daqui te mede o quão larga e espaçada é a função no espaço real, e isso daqui te mede, né, a largura dessa função no espaço de momentos. Né? Então, você tem duas variâncias. E o ponto é que elas estão relacionadas pelo princípio da incerteza de Heisenberg. Sigma x ao quadrado, sigma x vezes sigma p é maior ou igual que h cortado sobre 2. Tá? E isso daqui a gente vai demonstrar. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje, a gente vai demonstrar que isso daqui é verdade. Então, isso daqui é importante porque ele diz que as flutuações no espaço real e as flutuações no espaço de momentos, elas não são independentes. Né? O mundo real e o mundo de Fourier, eles não são independentes um do outro. Né? Não significa que um seja um espelho do outro, ou um seja o outro invertido, não é tão óbvio assim, mas eles são relacionados. O mundo real e o mundo de Fourier, eles têm uma relação entre eles. Em particular, tem uma relação com as flutuações das funções, ou seja, se a função ela, tem uma variância muito grande no espaço real, ela vai ter que ter uma variância pequena no espaço de momentos e vice-versa. Eu estou usando aqui essa palavra, essa expressão, espaço de momentos, como sinônimo de espaço de Fourier, a mesma coisa, né? Espaço K, qualquer coisa assim. Ok? Então, e o que é importante entender, assim, o que é importante perceber é que o princípio da incerteza de Heisenberg, ele é uma consequência do Fourier, né? Ele não é uma consequência quântica necessariamente. Ele é uma consequência das propriedades de Fourier. Inclusive, isso aqui tem aplicações em processamento de sinais e outras coisas envolvendo Fourier, que não tem nada a ver com quântica, né? Coisas de engenharia, assim por diante, aparece esse tipo de princípio da incerteza da mesma forma. Então, vamos demonstrar isso daí. E para enfatizar isso, eu vou considerar uma função genérica. Então, considere f de x genérica tal que a integral de f de x ao quadrado dx é igual a 1. Para enfatizar que isso é uma coisa genérica de Fourier, eu não vou chamar de psi, é só isso. Eu podia chamar de psi. Psi e f, tanto faz, é só o nome, né? Mas eu vou chamar de f, só porque eu quero enfatizar assim, a conexão com Fourier, que isso não é restrito à quântica, tá? Mas a gente vai considerar uma função, a gente vai supor que ela é normalizada, ou seja, que a função ela tem norma 1 para permitir que a gente calcule essas grandezas aí. E a gente vai supor também, vamos supor, sem perda de generalidade, que o valor médio de x é igual ao valor médio de k igual a zero, onde o valor médio de k ele é integral em dk módulo de f til de k ao quadrado vezes k.
Isso, complexa. Boa, Arthur. Uma função dos reais de R em C. Uhum. Perfeito. Então, eu vou supor, sem perda de generalidade, que as médias são zero, os primeiros momentos são zero, tá? Nas notas eu até explico, se isso aqui não for verdade, como é que você estende a demonstração matemática para o caso disso não é verdade. É super fácil, é só fazer uns pequenos ajustes, porque, no fundo, isso daqui é só o que você escolhe como sua origem do centro de coordenadas, né? Ou seja, você sempre pode escolher a origem do sistema de coordenadas como sendo o zero, né? Então, como sendo a média. Então, isso aqui não tem problema nenhum. Então, essencialmente, nesse caso, o princípio da incerteza, ele vai ficar valor médio de x ao quadrado, valor médio de k ao quadrado, maior ou igual a 1/4. É isso que a gente quer demonstrar. Tá? Não tem o h cortado aqui, porque eu estou chamando isso daqui de k. Tá? Se eu quiser agora voltar para o p, como p é h cortado k, fica um h cortado... peraí, desculpa. Isso, 1/4. Isso, fica um h cortado ao quadrado aqui. Ok? Eu vou, só para deixar mais clara a comparação, eu vou colocar um quadrado aqui em cima e colocar um quadrado aqui, 1/4. Só para vocês verem que isso daqui é a versão, digamos assim, mais simplificada disso daqui, né? Se eu quero vir daqui para cá, basta eu colocar um h cortado ao quadrado aqui e um h cortado ao quadrado aqui. Ok? Tá claro? E só para deixar bem claro também, e enfatizar mais uma vez, né? Ou seja, x ao quadrado é igual a integral em dx módulo de f de x vezes x ao quadrado. K ao quadrado é igual a integral em dx módulo de f, desculpa, dk, f tio de k ao quadrado vezes k ao quadrado. E f tio de k é a transformada de Fourier de f de x. Ok? Oi, Giovanni. O 1 é porque o momento P, deixa eu colocar aqui em outra cor. P, ou seja, a analogia é que P é tipo H cortado K, né? Então eu estou fazendo aqui o valor médio de K só. Tá vendo que, tipo assim, ó, se eu voltar aqui, tá vendo que o P, ele é H cortado K? E não é que eu tomei H cortado igual a 1, é que eu estou calculando o valor esperado diferente. Eu estou calculando o valor esperado da dispersão no espaço K. E o momento é simplesmente o K vezes o H cortado. Beleza? Tá claro, pessoal? Ou seja, a ideia tá tranquila? Vamos à demonstração? Ok. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte. Considere a integral I de lambda definido como sendo integral de módulo de lambda x f de x mais derivada x de f ao quadrado. Opa, peraí. Voltou? Boa. Beleza. Então, olha só. Considere essa integral aqui. Tá? Isso aqui é uma integral auxiliar, esse lambda, ele é só um parâmetro auxiliar. Essa integral não tem nenhum significado físico, tá? Ou seja, é lambda real, né? Essa integral vai ser só uma ferramenta que a gente vai usar para demonstrar isso daqui. Eu acho essa demonstração aqui particularmente elegante. Então, vocês têm que concordar comigo, né, que essa integral aqui, ela é, por construção, ela é maior ou igual a zero, certo? Porque eu estou integrando de menos infinito até infinito, sempre. Eu estou integrando um cara que é positivo, né? Então, eu integro positivo, tem que dar um número positivo. Beleza. Só que o que eu vou fazer agora, eu vou abrir essa integral
e eu vou expandir esse cara aqui. Então, quando eu expandir isso, vão aparecer 4 termos. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Vamos lá. Vai aparecer, o primeiro termo vai ser lambda ao quadrado, x ao quadrado, módulo de f ao quadrado. Certo? Aí eu vou ter agora os termos cruzados. Então, o termo cruzado vai ser isso vezes o complexo conjugado disso, e o complexo conjugado disso vezes isso. Então, eu vou ter xf del x de f estrela, mais xf estrela del x de f. E isso, tudo isso vezes lambda, perdão, né? Tudo isso vezes lambda. E eu vou ter agora um termo que é o módulo disso daqui ao quadrado. Então, módulo de del xf ao quadrado dx. Tudo bem, pessoal? Só abrir esse módulo ao quadrado em 4 termos aqui. Esse ao quadrado, esse ao quadrado, que é esse aqui, e aí esse complexo conjugado desse, complexo conjugado desse vezes esse. Ok? Então, agora eu tenho 4 integrais. Eu vou ter lambda ao quadrado, integral de x ao quadrado, módulo de f ao quadrado dx, mais lambda, integral de x, f del x de f estrela, mais x, f estrela del xf, dx, mais integral de módulo de del xf ao quadrado dx. Agora eu pergunto para vocês, essa primeira integral aqui, o que é isso daqui? Média de x2, boa. Ok. Agora, vamos olhar para a integral do meio aqui. Nessa integral do meio, eu tenho essa grandeza aqui, f del x de f estrela, mais f estrela del x de f. Tá? Isso daqui eu posso escrever como sendo del x de módulo de f ao quadrado. Né? Porque módulo de f ao quadrado é f vezes f estrela, né? Então, é del x de módulo de f ao quadrado. Certo? Então, eu tenho uma integral que é assim, ó, integral de x, del x de módulo de f ao quadrado, dx. Alguma sugestão do que fazer com isso? Por partes. Boa, Giovanni. Por partes, lembra, como a função é de quadrado integrável, essas funções, né, funções que satisfazem isso daqui, são de quadrado integrável. Então, elas sempre têm que ir a zero no infinito. Quando elas vão a zero no infinito, integrar por partes é muito fácil. Né? Integrar por partes fica a coisa mais fácil do mundo. Você simplesmente transfere a derivada. Então, eu simplesmente ganho um sinal de menos e transfiro a derivada para o x. Né? É só uma questão de transferir derivada. Só que aí o que eu vou obter aqui? Ó? Del x de x é 1. Né? Isso aqui é 1. Então, eu vou obter menos integral de módulo de f ao quadrado dx, que é igual a menos 1. Né? Então, esse termo do meio todo aqui vai ser menos lambda no total. Né? Ou seja, i de lambda. Deixa eu talvez colocar aqui, né? Deixa eu ir ajeitando a nossa fórmula aqui. Eu vou escrever então aqui que isso daqui é menos 1. Tá. E agora, alguma sugestão sobre o que fazer com esse último termo aqui? Parseval. Boa, Gabriel. Como é que a gente faz Parseval nisso daí? Então, vamos olhar aqui. Então, o último termo. A gente sabe que a transformada de Fourier de del x f é igual a ik vezes f til.
né? Isso daqui é a regra, que é a transformada de Fourier da derivada, é IK vezes a transformada de Fourier. E a gente sabe também que Parseval... Opa, de novo? Que estranho, gente. Não consigo entender por quê. Espero que agora tenha voltado. Boa. Desculpa aí, gente. Então, a transformada de Fourier se a transformada de Fourier de f é f til, a transformada de Fourier de del xf é ik f til. E, por outro lado, a gente sabe de Parseval que se eu tenho qualquer função, eu vou chamar, sei lá, de g. Parseval diz que o módulo de g ao quadrado de x dx é igual ao módulo de g til ao quadrado de k dk para qualquer função g de x. Então, usando g igual a del xf, a gente conclui que a integral de del xf módulo ao quadrado tem que ser igual a integral módulo ao quadrado de ik f til dk. Mas isso aqui, por sua vez, nada mais é do que integral de k ao quadrado f til ao quadrado dk. Ou seja, é módulo de k ao quadrado. Então, esse último termo aqui, ele é módulo de k ao quadrado. Ok, pessoal. Essencialmente, assim, acabou a demonstração, é isso. Agora é só entender por que acabou. Tá claro os passos? Ou seja, a única coisa que a gente fez foi a gente construir uma integral, digamos assim, um pouco exótica, mas que é sempre positiva, e agora a gente abriu essa integral. Foi só isso. A gente pegou esse módulo ao quadrado aqui, abrimos isso em 3 termos, e só identificamos, né? Ou seja, a gente conseguiu identificar em cada um desses termos grandezas que a gente está interessado, x quadrado e k ao quadrado. Ou seja, a nossa conclusão aqui é que I de lambda é igual a lambda ao quadrado x ao quadrado menos lambda mais módulo de k ao quadrado. Tudo bem? Perguntas? Ok, Lucas. Então, peraí, Rodrigo, já respondo. E Lucas, a pergunta é por que ele ficou desse jeito ou por que isso daqui deu menos 1? É esse passo aqui ou o próximo? Então, esse passo aqui é só porque a gente abriu o complexo aqui. Então, eu tinha uma coisa do tipo assim, módulo de A mais IB, desculpa, módulo de A mais B ao quadrado. Então, isso aqui dá módulo de A ao quadrado mais AB estrela. Peraí, deixa eu fazer isso direito, vai. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Módulo de A mais B ao quadrado igual a módulo de A ao quadrado mais AB estrela mais A estrela B mais módulo de B ao quadrado. Foi essencialmente isso daqui que eu usei, né? Ou seja, por isso que aparece aqui esse daqui vezes o complexo desse, que é esse daqui, e esse complexo vezes esse sem complexo. Faz sentido? Beleza? Oi, Rodrigo. Então, esse tipo de truque usando essas integrais ciliares é assim, você constrói uma integral que é conveniente para a demonstração, né? O motivo é o seguinte, essa integral, ela por construção, ela é sempre positiva. Só que agora a gente escreveu ela desse jeito aqui. Então, agora a gente tem uma desigualdade aqui, ó, tá vendo? É uma forma de introduzir uma desigualdade. A gente tem que, isso daqui tem que ser igual a zero para qualquer lambda. Esse tipo de truque é útil nesse sentido. Você começa com uma grandeza que ela é positiva, né? Quando a gente começou aqui, é óbvio que isso aqui é positivo, é a integral de um módulo ao quadrado. Tem que ser positivo, não tem como não ser. Mas agora que a gente abriu, a gente tem um polinômio
em lambda, né? Então, a gente tem uma função de lambda aqui. E ela tem que ser maior ou igual a zero para qualquer lambda. Então, agora a gente pode ver disso daqui o que tirar, ou seja, que tipos de condições. Quando que isso daqui vai ser verdade para qualquer lambda. Ela não parecia nada óbvia mesmo. Ou seja, esse tipo de truque, assim, assim, com algum tempo você ganha alguma intuição, né? Bom, e aí? Quando que isso daqui vai ser positivo para qualquer lambda? Quais são as condições sobre esse polinômio de segundo grau para que essa função seja sempre positiva? Para qualquer lambda, esse número tem que ser positivo. O que isso implica? Resolva a equação de segundo grau e faça o quê, Giovanni? Que análise de sinal? Então, olha só, ou seja, o que eu quero é que isso daqui seja isso aqui é uma parábola, né? E é uma parábola e eu quero que essa parábola seja sempre positiva. Então, ela tem que ser alguma coisa assim, né? Ela não pode cruzar o eixo nunca. Ela não pode, porque se ela cruza o eixo, significa que ela troca de sinal. Isso aí, Gabriel, boa. Ou seja, se ela não pode cruzar o eixo nunca, o discriminante tem que ser negativo. Delta, que esse cara ao quadrado menos 4 vezes esse tem que ser negativo. 1 menos 4 x ao quadrado, k ao quadrado, tem que ser negativo. Né? Essa é a condição para que não hajam raízes reais, né? Porque se isso aqui for positivo, então o polinômio terá raízes reais, o que significa que em algum momento ele cruza o eixo. Né? Como ele não cruza o eixo, esse cara tem que ser negativo. Portanto, isso aqui conclui que x ao quadrado, k ao quadrado, tem que ser maior ou igual que 1/4. E voilá. Hã? É o princípio da incerteza. Então, no fundo, eu acho que esse cálculo que a gente fez é interessante, porque ele mostra que o princípio da incerteza ele está relacionado com poder escrever integrais desse tipo, né? Ou seja, o que eu quero enfatizar é que essa média aqui, ela não é independente dessa média. Porque não é que isso aqui é a média de uma função, isso aqui é a média sobre uma outra função. Né? Quando a gente escreve assim, pode parecer um pouco, passar a impressão que, isso aqui é a média de uma grandeza, tipo, sei lá, o número médio de bananas, isso aqui é o número médio de maçãs. Então, o número médio de bananas vezes maçãs pode ser qualquer coisa. Mas não é isso. Porque, por causa disso, né? Ou seja, são valores médios de grandezas sobre funções que estão relacionadas entre si. Tanto estão que a gente conseguiu escrever essa integral aqui só em termos de x, né? Isso aqui é x, x, x. E o que sai é uma coisa que tem contida nela o k ao quadrado. Né? Então, esses valores esperados, aqui não é banana e maçã. Né? Isso daqui é banana e a transformada de Fourier da banana. Né? Ou seja, são coisas relacionadas. Tudo bem, pessoal? Faz sentido? Diga, Gabriel. Oi, Lande. A minha dúvida, ela vai no sentido de, a gente chama isso de princípio da incerteza, né? Aham. Então, por princípio, a gente pensa que não é demonstrável. E, assim, para mim, esse suposto princípio, ele dá todo o misticismo da quântica, né? Que se você sabe a posição exata do elétron, você não sabe o momento e tal, você não sabe nada sobre o momento. E você basicamente falou que isso não é um resultado quântico, né? É um resultado matemático, de certa forma. E eu queria entender um pouco mais isso, tipo, de fato um princípio, o que está por trás disso, entende? Uhum. Não, tudo bem. Essa sua pergunta é ótima. Realmente, ou seja, deixa eu ver como é que eu posso responder. Eu acho que
Bom, eu vou dar talvez duas respostas. A primeira é que de fato, é muito fácil, né, 100 anos depois do Schrödinger, eu chegar aqui e falar, isso é uma mera consequência de transformada de Fourier, né? Ou seja, depois que alguém já fez a coisa, Schrödinger e o Heisenberg, desculpa, né? Depois que alguém já fez a parte difícil, é muito fácil você falar que isso é só uma consequência daquilo, ou etc., né? Então, isso é um pouco injusto. Ah, mas, de fato, esse princípio da incerteza escrito dessa forma para transformadas de Fourier, isso já era conhecido, né? Ou seja, é um princípio para ondas. A transformada de Fourier tem a ver com ondas, e você tem esse tipo de restrição na forma de uma onda. Então, isso daí, como uma restrição para um pacote de onda, isso já era conhecido. Eu acho que a grande parte do princípio, né? Porque princípio tem a ver com o fato de que você está relacionando agora esse espaço de Fourier com momento mesmo, momento físico, né? Acho que essa é a grande diferença. Ou seja, do ponto de vista de Fourier, isso aqui é só um K, é só o espaço de frequências. Mas você dizer agora que o transformado de Fourier do X tem relação com o momento, isso é o grande passo, né? Isso é o grande é o grande diferencial. Então, eu acho que isso daí não é nada óbvio, e esse é um dos motivos pelo qual isso é chamado de princípio. O outro motivo é porque o Heisenberg ele não fez as contas dele dessa forma, né? O Heisenberg ele não trabalhava com essa parte de funções de onda, etc. O que o Heisenberg fez, ele mostrou que isso daqui, né, a h cortado sobre 2, é uma consequência de xt não comutarem, né? Então, o Heisenberg, ele trabalhava com mecânica matricial. Então, ele mostrou, isso daqui dá para demonstrar também, é uma conta, sei lá, tem acho que está na Wikipedia. Você mostra que se x e p são operadores que não comutam, isso também é verdade, né? Então, ou seja, nesse caso, isso aqui é muito mais forte, digamos assim, porque você está colocando como um princípio que x e p, que posição... O que é o princípio? O princípio é que posição e momento não podem ser conhecidos simultaneamente. Posição e momento físico, né? Porque você falar que o x e o k de uma função arbitrária matemática não podem ser conhecidos com igual precisão, isso tudo bem, ou seja, são duas funções relacionadas. Agora, aqui você está dizendo que essas funções, na verdade, uma delas é a posição física e outra é o momento físico, que na mecânica clássica são independentes, enquanto que na mecânica quântica não são. Então, acho que por isso que é muito menos óbvio, né? Ou seja, eu concordo que, de uma certa forma, essa demonstração, ela desmerece, digamos assim, ela parece dizer que o princípio da incerteza é uma coisa mais trivial, né? Mas no fundo, isso daqui é só para mostrar que ele está relacionado com Fourier, porque o objetivo do que a gente está falando aqui é Fourier, não quântica em si. Mas eu acho que isso não tem que desmerecer o princípio de Heisenberg por si só. Não sei se faz sentido. Faz todo sentido, sim, Lante. Obrigado, viu? Beleza. Espera aí, Rodrigo. Em geral, delta é sigma. Então se aqui é ao quadrado ou não, você pode ver pelo se aqui é ao quadrado ou não. Se aqui tiver um h cortado ao quadrado sobre 4, aqui tem que ser uma variância, né? Eu acho que o que ajuda a lembrar, Rodrigo, é que as dimensões de xp é igual a h cortado. Então, h cortado tem unidades de posição-momento. Então, se aqui tem uma coisa que é posição-momento, aqui tem que ser posição-momento. Se aqui é posição-momento ao quadrado, tem que ser posição-momento ao quadrado. Deixa eu talvez escrever. Peraí. Ok, mais perguntas, pessoal? Show. Tem, Rodrigo? Tem sim. Na verdade, o princípio da incerteza ele tem a ver com qualquer dois operadores que não comutam. Sigma
sigma B é maior ou igual que módulo do valor esperado do comutador de A com B sobre 2, se eu não me engano. Vou colocar entre aspas aqui, porque talvez eu tenha errado os sinais. Então, na verdade, qualquer dois operadores que não comutam tem um princípio da incerteza relacionado. Rodrigo, vale para A e a Dagger, deixa eu pensar. Vale também. É que A e a Dagger não são hermitianos, né? Então, é meio estranho falar nesse negócio aqui. Mas dá para escrever sim. Você tem que ajustar um pouquinho para esse negócio ficar real e tal, mas dá sim, dá para fazer com qualquer operador. Outro exemplo famoso é o operador de spin, né? Momento angular. Momento angular também tem relações e tal. Beleza, pessoal? Mais perguntas? Boa. Então, agora vamos falar sobre a partícula livre. Partícula livre. Vamos voltar um pouco para equações diferenciais e resolver o problema da partícula livre. Então, a equação que a gente tinha era essa daqui, né? De novo, é uma EDP, né? Ela é muito parecida, se você não se preocupar tanto com as constantes, ela é muito parecida com a equação do calor, a diferença é que aqui tem um número complexo, né? Bom, como é que a gente resolve isso? A gente vai para o espaço de Fourier, a gente define esse cara aqui. E aí, exatamente que nem lá na equação do calor, isso daqui vai converter uma EDP numa EDO, né? Eu vou ficar IH cortado del psi tilde del t igual a esse cara aqui, cada derivada vira IK, né? Então fica H cortado ao quadrado, K ao quadrado, sobre 2m psi tilde. E eu vou escrever isso como sendo um EK psi tilde, onde EK é H cortado ao quadrado, K ao quadrado, sobre 2m. Ok? Então, a solução agora é fácil, né? A solução no espaço de Fourier é a psi tilde de K e T igual a E a menos I EK T sobre H cortado, psi tilde de K e zero. Tá? Pessoal, esses passos aqui, talvez eu esteja fazendo um pouco rápido, porque eles são uma repetição do que a gente fez na equação do calor. Mas se não estiver claro, por favor, me interrompam, tá? Se isso daqui tiver confuso, ou quiser que eu explique cada um desses passos um pouco melhor, a gente explica, tá? Aqui não tem pressa. Beleza. Então, você vê que a gente pode definir a função de Green. Função de Green no espaço de Fourier. G til de K e T, como sendo E a menos I EK T sobre H cortado. De tal forma que psi til de K e T vai ser G til de K e T, psi til de K e zero. Ou seja, no espaço de Fourier, a solução é psi de T é a função de Green vezes o psi de zero. Ok? E agora, voltando para o espaço real, a gente tem que calcular agora o psi de x, né, como sendo a transformada inversa disso daqui. E agora, o que a gente pode fazer, a gente pode notar que isso aqui é o produto de duas transformadas de Fourier, né?
seja, isso daqui é o produto de duas transformadas de Fourier. Então, o psi de x e t vai ser uma convolução, né? Pelo teorema da convolução. Diga, Paulo. Nesse ponto, isso aqui é só uma definição. Ou seja, eu chamo isso daqui convenientemente só porque eu quero enfatizar, na verdade, a próxima fórmula que eu vou escrever. Que, o que eu escrever aqui, Paulo, é o seguinte, deixa eu só escrever, aí eu acho que eu explico, fica melhor. Eu quero escrever que, se isso daqui é o produto de duas transformadas de Fourier, então, no espaço real, isso aqui tem que ser uma convolução dessas duas coisas. Era isso que eu queria escrever. Então, ou seja, eu podia chamar isso aqui de qualquer coisa, mas é porque eu sei que eu sei que no espaço real a solução em termos de função de Green tem essa cara, né? Ela é o g vezes o psi. Então, só que convoluído, né? Então é x menos y com y. Tem essa forma aqui de uma convolução. Então, no espaço de Fourier, a gente sabe que a convolução, né, tinha aquela história assim, lembra? A transformada de Fourier de f convolução com g era f til de k, g til de k. Então, a inversa é mais fácil, né? Oi, Alberto, é isso daqui, né? A convolução é isso daqui, onde f estrela g de x é integral de f de x menos y, g de y, dy. Tudo bem? Vocês querem que eu rediscuta isso daqui? Se não tiver confuso, é porque a gente tinha falado de convolução, mas talvez tenha sido, não sei, no final da aula ou alguma coisa assim. Então, o teorema de convolução é isso, que a transformada de Fourier da convolução é o produto das transformadas de Fourier. É isso que eu quero dizer. Isso aqui é o teorema da convolução. Tudo bem, pessoal? Isso, Lucas, a gente poderia ter chegado da mesma forma, né? Se a gente tivesse colocado um forçamento delta, exatamente. Poderia ter repetido aqueles passos lá. Bom, e por último, quem que é essa função de Green, né? G de x e t é a transformada de Fourier inversa. Peraí. dk sobre 2π e aí kx menos vezes e a menos i e k t sobre h cortado. Né? Que é igualzinha a função de Green que a gente tinha obtido lá no caso da equação do calor. Ou seja, isso daqui, se a gente escrever explicitamente, vai ser integral em dk sobre 2π e elevado a i kx menos h cortado ao quadrado, k ao quadrado sobre 2m t. Na equação do calor, a gente tinha uma coisa que era assim. Você vê, é igualzinha, só que a constante alfa é diferente aqui, ó.
Mas você vê que é a mesma coisa, assim, é um k ao quadrado t, e a constante alfa aqui só que ela é diferente. Rodrigo, tem essa diferença sutil aí, né? Uhum. Tem essa diferença sutil. Aqui o expoente é real, enquanto que aqui ele é complexo. É verdade, é verdade. Boa, Gabriel. Uhum. Aqui é só H-bar, né? Isso. Aqui é só H-bar porque... vamos lembrar por quê? Porque tem esse H-bar aqui dividindo, né? Então, o nosso E estava aqui, né? Ele tem um H2, e aí tem um H dividindo aqui, fica só H. Boa. Uhum. Então, tem essa questão sutil aqui que o Rodrigo levantou, que é que essa integral aqui, a convergência dela é bem fácil, né? Porque eu tenho uma transformada de Fourier de uma função que claramente é de quadrado integrável, né? Claramente isso daqui é quadrado integrável, vai dar tudo certo. Enquanto que aqui é muito menos óbvio, né? Porque esse cara é real, tá vendo? Esse i, eu vou até reescrever isso, se vocês me permitem. Eu vou deixar o i bem ali na frente para deixar bem claro que a diferença. Ó, tem um i aqui, ó. Tá vendo? Boa, Arthur, exatamente, exatamente. Essa é a diferença fundamental, né? Aqui tem um i, aqui não tem. Por isso que aqui as coisas oscilam, aqui as coisas decaem. Uhum. Exatamente. Só que você vê que isso traz um problema, né? Porque agora o cálculo dessa integral é muito menos óbvio, né? É muito menos óbvio o que a convergência dessa integral e assim por diante. Na verdade, esse problema não é um problema fácil. Isso tem a ver com integrais no plano complexo, né? Ou seja, esse problema, no fundo, envolve o que a gente chama de integral de resíduos, né? É não óbvio. Não é óbvio. Que é essa integral. Vai convergir. Mas ela converge. Né? Então, na verdade, a gente pode pegar emprestado o resultado da equação do calor de forma ingênua. Não é óbvio que a gente pode, tá? E eu não vou demonstrar aqui, mas a gente pode pegar emprestado o fato de que isso daqui era e a menos x ao quadrado sobre 4 alfa t sobre 4 pi alfa t elevado a menos. Então, a gente pode pegar emprestado esse resultado. Né? Quem que vai ser o alfa aqui? Alfa vai ser IH cortado sobre 2M. Né? Portanto, G de x e t vai ser igual a... Aqui eu vou ter uma raiz. O que vai ficar na raiz? Vamos ver aqui. Vai ter um M sobre 2π e H cortado T exponencial de menos, vamos ver aqui, menos 4 alfa, então fica menos mx quadrado sobre 2 i ht. Ok. Então, essa aqui é a função de Green no caso da equação de Schrödinger. E com isso, a solução geral ela é dada por isso daqui. Aqui. Beleza? Então, eu coloquei um exemplo aqui, né, para a gente dar uma olhada. Esse tipo de conta aí fica meio chato ficar fazendo na mão, né? É mais fácil fazer numérico. Mas isso daqui é um exemplo exatamente usando essa solução aqui, né, que a gente tinha feito. Então, o que eu fiz aqui foi começar com o psi de zero sendo esse boxcar aqui, ó. Então, você imagina que a função de onda, ela começa... Aqui é o módulo de psi ao quadrado, né? É a probabilidade. Então, você começa com a função de onda aqui numa certa região do espaço.
ela tá confinada. Então, você tem igual probabilidade de encontrar o sistema aqui e probabilidade zero de encontrar ele fora dessa região. E aí você solta. Então, você prepara o sistema assim, né? Esse daqui é o psi de zero. E depois você solta. Você solta esse negócio aí. E aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a chacoalhar, né? Ou seja, ele começa a dar essa chacoalhada aqui. E você vê que é interessante. Isso, Paulo, a gente plota a função de onda ao quadrado porque ela é complexa. Então, não daria para plotar ela. E, além disso, módulo de psi ao quadrado é a densidade de probabilidade, né? Como a gente tinha visto. Isso daqui é a densidade de probabilidade. Então, a interpretação física é mais clara. E aí vocês veem que é interessante, né? Ou seja, assim que eu solto, a coisa fica meio doida aqui, né? Porque, ou seja, você vê que você tem essas oscilações violentas. Isso daqui, esse caráter oscilatório é típico ou seja, é muito característico de equação de Schrödinger. É essa questão do caráter ondulatório da matéria, né? Ou seja, quando você vê isso, você realmente vê que essa noção ondulatória da matéria, né? Ou seja, eu começo com a partícula confinada numa região, solto, ela fica aqui chacoalhando loucamente. Só que aí você vê que com o passar do tempo, isso aqui são para diferentes tempos, né? Isso aqui é o tempo t. Você vê que com o passar do tempo, esse chacoalhar aqui vai organizando. Então, ela começa muito desorganizada, aí depois ela suaviza aqui, ó, tá vendo? A verdinha ela já está mais suave, e na vermelhinha agora aqui ela já está bem mais suave. Vamos lá, em ordem, então, diga, Paula. Vou falar por aqui. Pode falar. Não, minha dúvida é assim, com série de Fourier, por exemplo, a gente tinha como plotar a função e plotar a soma de alguns termos da série de Fourier para ver, para visualizar, assim. Mas a transformada de Fourier, tipo, eu não consigo muito visualizar, assim, até porque ela pode ser complexa, né? Não tem aquela coisa que ela tem a ver com a densidade de cada componente em cada frequência, uma coisa assim, que tem como Então, você plotar um gráfico dela em função da frequência. Então, em geral, quando a gente fala de transformar de Fourier assim para fazer esse check numérico, a gente vai acabar plotando ou o módulo ao quadrado ou a parte real e imaginária separadamente, né? Em geral, esses são os testes que a gente acaba usando exatamente porque ela é complexa. Então, você tem que visualizar isso de algum jeito, né? A gente já tinha visto exemplos de funções que não são complexas. Então, a gente viu, por exemplo, se a função é uma função par, a transformada de Fourier de uma função real e par, né? Real e par, ela vai ser real também. Não é o que acontece aqui. Mas em geral, essa função é complexa, a gente tem que visualizar isso de algum jeito, sim. E aí, para fazer um teste de sanidade, suponha que você calculou uma transformada de Fourier, etc., o que você pode fazer é calcular a integral de Fourier numericamente também. Isso é possível, ou seja, que nem a gente comparava lá uma soma numérica com o resultado analítico que a gente obtinha, a gente pode comparar fazendo uma integração numérica. Mas é mais difícil, eu concordo. Assim, é mais difícil checar. Que mais? Alberto, tem a absolute value de psi ao quadrado. É isso aqui que ele calcula. A BS ele já te dá exatamente o que você está pensando aí, Alberto. Rodrigo, servir serve, mas quando a equação fica mais complicada, né? A equação de Schrödinger para um sistema de mais partículas, ela vai ser assim: é um psi de x1, x2, x1, y1, z1, x2, y2, z2. Tá. É a função de onda de várias partículas, ela é uma função de onda de todas as variáveis. Opa, peraí. Pronto. Desculpa aí, gente, não sei o que está acontecendo aqui. Então, a função de onda ela é uma função de onda de todas as variáveis. Né? Então, portanto, ela é muito mais complicada de resolver. Deixa eu só ver as perguntas aqui em ordem. Pedro,
Não é que qualquer psi que se torna uma gaussiana para tempos grandes, não, Pedro. Foi só esse exemplo aqui. Né? Foi só esse exemplo em particular. Desculpa, Márcio, eu acho que eu comi bola aqui, né? Eu acho que eu normalizei errado na hora de fazer o plot. Isso, desculpa, aqui tá errado, né? Aqui tinha que ser 1/2. Eu vou arrumar lá. Uhum, você tem razão. Boa. Diga, Rodrigo. Você pode sim, Rodrigo. A princípio você pode, mas tudo depende do estado inicial que você começa e depende também das interações entre as partículas. Acho que o que é especial aqui é que a gente está supondo que as partículas não interagem, né? Deixa eu pensar, Arthur, como assim as múltiplas integrais? O que você quer dizer com as múltiplas integrais? No caso de muitas partículas? Então, o que eu posso dizer para vocês assim, é o seguinte: esse problema da mecânica quântica, isso daqui é o que a gente chamaria em geral de many-body. Né? O pessoal apelida isso de many-body. Many-body é mecânica quântica para um sistema de várias partículas. Né? Esse problema aqui ele é muito, muito, muito difícil. Né? A complexidade desse problema, ela explode. Né? Isso é um dos grandes desafios da física quântica, é que você não consegue trabalhar com sistemas muito grandes. Em geral, a gente para exemplificar isso, a gente considera o seguinte: suponha que x só pode tomar 2 valores. X igual a 0 ou 1, por exemplo. Né? Ou seja, pega um caso simples, que a posição x só pode tomar 0 ou 1 valores. Então, se a gente tem n partículas, então eu vou ter um psi de x1, x2, xn. Isso aqui tem 2 elevado a n valores possíveis. Você tem 2 elevado a n valores possíveis. Né? Então, 2 elevado a n é 2 elevado a n. 2 elevado como é que é? 2 elevado a 32 já é a população da Terra, né? Uma coisa assim. Então, ou seja, isso aqui explode. Eu não consigo fazer isso para 100 partículas. 2 elevado a 100 é maior do que a população que o número de átomos no universo. Né? Então, eu não consigo descrever um sistema quântico num computador, por exemplo. No caso de um sistema clássico de N partículas, eu consigo. Né? Eu consigo descrever um sistema clássico de N partículas monitorando 100 partículas, fazendo uma simulação das leis de Newton, etc. O pessoal faz isso, né? Para centenas de milhares. Você consegue pegar partículas lá via mecânica clássica e simular, sei lá, 100 mil partículas interagindo via mecânica newtoniana. Isso é ok. Você não consegue fazer isso para um sistema quântico, né? Isso é uma das grandes dificuldades, é um dos maiores desafios hoje em dia da física, que a gente não consegue trabalhar com esse tipo de problema. E, inclusive, isso daqui é o que acredita-se que vai ser uma das primeiras grandes aplicações de computadores quânticos. Que a ideia do computador quântico vai ser, principalmente no começo, de simular outros sistemas quânticos. Você está usando um sistema quântico para simular alguma coisa quântica. Porque você não consegue usar um computador clássico para simular um sistema quântico, então você usa um computador quântico para simular um sistema quântico. Essa é mais ou menos a ideia. Então, MaxStat, Rodrigo, você não precisa considerar esse estado global, né? MaxStat você só descreve o problema considerando, por exemplo, as energias, assim por diante. Você faz uma descrição mais simples. Para você considerar esse cara aqui, você precisa de muito mais informação, é mais complexo. Matriz da matriz. Oi, Lucas. Então, isso é uma boa pergunta. Eu gosto de pensar nisso como uma coisa de interferência. Sempre que você tem um psi que ele fica chacoalhando doidamente, isso é uma questão de interferência, né? Porque o que é único
da equação de Schrödinger é que a gente trabalha com psi, mas a probabilidade é o psi ao quadrado. Então, os psis, eles são complexos, eles podem interferir entre si. Pode ter interferência dos diferentes psis. E a ideia é que, passado um tempo muito longo, você acaba tendo menos interferência, porque a tendência é que a tendência da função de onda é de esparramar, né? Ela tem a tendência de se esparramar, porque aqui é o espaço livre, então a tendência dela é sempre ficar esparramada. Se ela está esparramada, aí acaba não tendo interferência. Mas se ela está compactada numa região só, aí pode acontecer dela dar esse tipo de interferência. Tem mais a ver com essa questão de concentração no espaço. Legal, né? Mais perguntas, pessoal? Show. Então, vamos seguir adiante. A gente vai mudar um pouco de tema agora. Então, a gente vai falar agora da equação de Poisson. Mudamos de equação. A gente já tratou a equação, né, no contexto de Fourier, a gente já falou da equação do calor, depois Schrödinger, agora a gente vai falar da equação de Poisson. Então, a equação de Poisson ela é a seguinte, ó. Ela é menos nabla 2 φ de R igual a 1 ρ de R. Essa é a equação que a gente vai tratar. Não tem mais tempo na jogada. Então, não sei, vocês têm mais alguma dúvida sobre o que a gente discutiu antes? Porque agora a gente muda de assunto. Diga, Luana. Ok. Eu acho que as aulas elas não devem passar da primeira semana de dezembro. E tem mais uma lista só, vão ser 5 listas no total. Então, depois da 4 tem as 5 e acabou. E a gente deve ter, então, mais 3, a partir da próxima semana, mais 2 semanas e meia de aula, alguma coisa assim. Não, na verdade, Poisson está relacionado com o problema 5 dessa lista já. Ou seja, a questão 5 da lista já é uma generalização do Poisson. Beleza? A lista 5 vai ser sobre polinômios de Legendre e harmônicos esféricos e assim por diante. Rodrigo, talvez eu faça. Eu já fiz isso no passado, de fazer uma lista de Natal. Vamos ver, se eu estiver inspirado, eu faço uma lista de presente aí, extra. Melhor presente. Seria um presente carinhoso. Beleza, gente? Vamos falar de Poisson aqui. Eu queria falar sobre isso na aula de hoje para vocês poderem fazer o problema 5 durante o fim de semana. A parte de Poisson aqui é rapidinho. Beleza? Ok. Então, olha só. A equação de Poisson é outra equação, não tem tempo na jogada aqui, tá? É só R. Então, a equação, em geral, a gente quer estudar isso em 3D, tá? Só tem posição na brincadeira. Onde que isso aqui aparece? Isso aqui aparece, por exemplo, no caso de eletrostática. Então, a lei de Gauss, ela diz para a gente que o divergente do campo elétrico é igual à densidade de carga sobre ε0. Então, esse ρ de R aqui é uma densidade de carga. Então, ou seja, isso aqui é a lei de Gauss, né? Agora, se ρ de R é independente do tempo, que é o que a gente está supondo aqui, então a gente pode escrever o campo elétrico como sendo o gradiente de um potencial. E de R pode ser o gradiente de um certo potencial φ de R. Né? E aí, portanto, essa equação aqui vira divergente do gradiente de φ
Desculpa, menos aqui, né? Perdão, aqui menos o gradiente. Em geral, a gente define o campo elétrico como sendo menos o gradiente. Então, fica menos o gradiente igual a ρ sobre ε0, que é nada mais do que, ou seja, o divergente do gradiente é o laplaciano, φ, igual a menos, isso aqui, né? Igual a ρ sobre ε0. Tá? Então, isso aqui é só para dar um exemplo de onde aparece a equação de Poisson. Ela também aparece em outros contextos, não é só esse, tá? Esse aqui é só um exemplo físico de onde isso aqui aparece. E você vê que isso aqui é exatamente essa equação. Se eu pegar esse ε0 lá do... nem sei como é que fala isso em português, permissividade do vácuo, sei lá, a constante aqui, né, colocar ela dentro do ρ, ou seja, absorver ela dentro do ρ. Né? Então, a equação que a gente vai focar é essa daqui. Esse y0 é só uma constante, não tem problema. Mas isso aqui, eu só quero enfatizar que em eletrostática é um dos exemplos, não é o único, tá? Tem outras situações onde aparecem a equação de Poisson. Ok? Então, como é que a gente vai resolver ela? Transformada de Fourier, claro. Φ de K igual integral d3r sobre 2π elevado a 3 meios de φ de r e a menos i k escalar r. Então, aqui, só lembrando, né, esse d3r aqui é dx, dy, dz. Eu estou supondo 3D aqui, tá? E aí tinha aquela ideia que cada diferencial é acompanhado de um raiz de 2π. Por isso que aparece esse 3 meios aqui, né? Porque é um meio para cada diferencial. Bom, e o que acontece aqui quando a gente faz isso? Se a gente toma agora a transformada de Fourier de menos nabla 2φ igual a ρ, a gente tem que, cada nabla, ele é convertido em IK, né? Portanto, isso daqui vai ficar sendo simplesmente K ao quadrado φ igual a ρ. Ou seja, φ igual a ρ sobre K ao quadrado. Né? Deixa eu escrever aqui em termos de K, né? φ de K igual a ρ de K sobre K ao quadrado. Ou seja, a transformada de Fourier do φ está relacionada com a transformada de Fourier do ρ só com relação a esse K ao quadrado. Ok? Beleza? Então, ou seja, de novo, né? No espaço de Fourier, a vida é muito fácil. Quando a gente tinha uma EDP lá no tempo, que tinha tempo e espaço, a gente ia para o mundo do Fourier, a gente obtinha uma EDO no tempo. Aqui não tem nem tempo na jogada, então é ainda mais fácil. A gente vai para o espaço de Fourier, a gente obtém uma equação algébrica, né? Ou seja, isso daqui agora é uma equação algébrica. Não tem nem derivada aqui mais. A solução dessa equação é pega esse K ao quadrado e joga para o lado direito, só isso. A solução não precisa nem resolver uma equação diferencial, é só realmente a solução direta, né? Mas agora a parte difícil é voltar para o espaço real, né? Então, o que a gente precisa fazer agora é voltar para o espaço real. Então, eu vou ter φ de r igual a integral em d3k sobre 2π elevado a 3 meios de e elevado a menos mais ikr, k escalar r, vezes φ de k. Ok? E no fundo, o desafio da conta, de agora até o final da aula, vai ser realizar essa integral. A gente vai calcular essa integral aqui inteirinha, que é uma integral, né, de volume. Então, a gente precisa aprender, digamos assim, treinar um pouco como calcular esse tipo de integral. Então, ou seja, agora a gente chegou nesse problema matemático, a gente quer treinar
como calcular essa integral, e acabou. Então, o que a gente faz? A gente vai com calma aqui. Primeiro, eu substituo para o fitil. Então, eu escrevo, copio isso daqui e escrevo aqui, rotil de k sobre k ao quadrado. E agora eu faço aquela coisa lá que a gente já fez várias vezes, que é exatamente o procedimento da convolução, mas eu vou fazer aqui explicitamente. K escalar R. Eu vou calcular aqui uma integral. Eu vou colocar o 1 sobre k ao quadrado aqui, e eu vou deixar explícito aqui a integral em R. Vai ficar d3R sobre 2π elevado a 3 meios, e a menos i, R', né? R', k escalar R', ρ de R'. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu deixei o K2 quietinho, e eu peguei esse rotil e escrevi ele desse jeito. Tudo bem, pessoal? Beleza? Isso é exatamente a conta que a gente fez na equação do calor, ou para mostrar o teorema da convolução. É a mesma conta, né? Ou seja, agora eu vou pegar e eu vou deixar essa integral em R aqui para cá e trabalhar com a integral em K. A única diferença aqui é que você tem essas coisas D3 aqui, tripla, tem uns fatores feios aqui, né? Que tem que tomar cuidado, mas a conta é exatamente a mesma. Tá claro até aqui? Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever isso como sendo uma integral em... Diga, Paulo. Só que eu me perdi um pouco ali, você só substituiu a transformada do... O rotil, você só substituiu ele ali pela fórmula da transformada de Fourier dele, né? Isso, daqui para cá, né? Ah, tá. Tá. Isso, ou seja, isso daqui, deixa eu até deixar colorido, isso daqui é a mesma coisa, né? Era essa a dúvida? Uhum, obrigado. Beleza. Então, agora é só um rearranjo das coisas aqui. Eu escrevo isso aqui com R' aqui. E eu vou colocar o ρ de R' aqui. E eu vou ter agora uma integral em d3k. Eu junto os dois π's, então fica um 2π ao cubo. E fica um e elevado a i k r menos R' dividido por k ao quadrado. Beleza? Paulo, seu microfone está ligado. Saúde. Obrigado. Então, agora, isso daqui é o que a gente vai definir como sendo um g de r menos R'. Ou seja, a gente vai chamar isso daqui de integral de dr, linha, g de r menos R', ρ de R'. Isso aqui é o φ de r. Né? Então, essa daqui vai ser o resultado, deixa eu colocar ele aqui embaixo, onde g de r vai ser essa integral aí, integral em d3k, d3k sobre 2π ao cubo, e elevado a i k escalar r sobre k ao quadrado. Ok? Então, o que nos resta agora é calcular a função de Green. Né? E esse daqui é a solução de menos nabla2 g de r igual a delta de r. Isso. Eu estou definindo. Boa, boa. Deixa eu colocar aqui como uma definição. Mas por que eu sei, né, Alberto, que isso aqui é a solução dessa equação?
Porque, ou seja, se a gente colocar aqui um delta, esse cara como sendo um delta de R, a solução vai virar só G de R. Então, ou seja, eu sei que a solução, como esse cara é a solução da equação, se eu colocar aqui um delta, fica φ igual a G. Por isso que eu sei que esse G, ele resolve essa equação aqui. Beleza? Peraí, eu vou precisar desse gráfico aqui. Deixa eu colocar ele aqui para baixo. Isso, beleza. Deixa eu deixar ele aqui. Eu já vou explicar o que é esse gráfico aqui. O que sempre funciona, Luiz? Escrever a solução desse jeito? Isso funciona assim. Sempre funciona para equações lineares, né? Para equações não lineares, aí o mundo acaba. Mas para equações lineares, isso é perfeito. Sempre funciona. Uhum. Então, beleza, pessoal. O que nos resta, então, é o cálculo dessa integral aqui. Né? Ou seja, agora o problema é super assim direto. É um problema matemático. Eu tenho essa integral, eu preciso calcular. Eu quero saber qual que é a função g de r aqui. É bem explícito o problema, né? É isso que eu preciso calcular. Mas antes só da gente fazer a conta, deixa eu só dizer que vocês, na verdade, já sabem a resposta. Ou seja, vocês já sabem qual que vai ser a cara do g de r. Porque o que é isso daqui? O que é g de r? G de r é igual a solução, é o potencial eletrostático, vocês podem pensar assim, gerado por uma carga pontual. Gerado por uma carga pontual zero. Isso aqui é muito importante, assim, ter em mente. Exatamente, Giovanni. Por que ele é um potencial eletrostático gerado por uma carga pontual? Porque se a gente voltar aqui e pensar na nossa equação de Poisson como sendo a equação que descreve o potencial eletrostático de uma distribuição de carga, né, de uma densidade de carga, a gente vê que colocar a densidade como sendo um delta é dizer, olha, eu tenho uma carga pontual, né? É uma carga com Q igual a 1, né? Carga 1 coulomb, em R igual a 0. Né? E ε0 igual a 1 também, né? Tudo bem, não tem ε0 na jogada aqui. Mas, ou seja, é essencialmente isso daí que você escreveu, né, Giovanni? A gente sabe que esse cara aqui, ele tem que ser uma coisa do tipo G de R igual a 1 sobre 4πr. Esse fator de 4π não é tão óbvio, eu entendo, tem um Q, né? A gente sabe da eletrostática, tem o Q, tem o ε0. Assim, se confundir com esses pré-fatores é que é só um número. Isso tudo bem, mas o importante mesmo aqui é ter a noção de que o que a gente tem que obter é uma coisa proporcional a 1 sobre R. Tá? E isso daqui tem que ser assim, porque, ou seja, tem que ser consistente com o que a gente viu em eletrostática. No fundo, a gente está voltando agora aqui para a primeira aula de Física 3, né? Digamos assim, ou seja, a gente meio que dá uma volta e tem que ser isso daqui. Então, essa dependência com sobre R aqui que é interessante. E é verdade, Rodrigo, não parece, né? Não parece nem um pouco que vai dar isso daqui. Então, esse é um exercício interessante, é isso que eu queria fazer agora nos próximos 10, 15 minutos, que é calcular essa integral zona aqui, porque esse tipo de integral aparece com frequência nesse ramo de Fourier, coisas Fourier relacionadas, aparece com muita frequência em física de partículas e altas energias e também em física da matéria condensada. Então, esse tipo de integral, assim, é útil ter uma ideia de como é que faz. Né? É uma integral comum de aparecer em física teórica. Então, qual que é a ideia? Né? A ideia é que eu tenho uma integral aqui que é tripla, né? dkx, dky, dz. Então, agora, calculando g de r. Calculando g de r.
Oi, Eric. Então, é porque a gente sabe assim, ó, como é que eu meio que consigo sacar, digamos assim, como é que eu consigo já saber de antemão que essa coisa estranha aqui tem que ser a solução para um cara delta. Porque se eu vier nessa equação aqui e eu colocar esse cara aqui como sendo um delta de R', eu vou obter φ de R igual a G de R. Então, eu sei que a solução, porque esse cara é a solução para uma fonte delta vai ser o próprio G. Então, por isso que eu sei que esse cara aqui ele vai resolver essa equação aqui. Beleza? Boa. Ok. Então, agora, por último, eu quero calcular essa integral. Então, eu vou pedir aí uma força aí para vocês. Eu sei que vocês devem estar cansados, mas vamos só pensar um pouco aqui, porque essa integral, é a integral que também aparece muito parecida no problema 5 da lista, essa integral ela é bastante importante, ela aparece com frequência em física teórica. Então, qual que é a ideia? A ideia é que isso aqui é uma integral tripla, né? Ou seja, eu tenho uma integral aqui, d3k, perdão, que é dkx, dky, dkz. Ela é uma integral no espaço de Fourier, integral em k. Integral em k para um R fixo. O R aqui é um parâmetro, né? É isso que acho que confunde um pouco. O R aqui, ele é passivo nessa integral, ele não faz nada, é um parâmetro. Para cada vetor R, a integral cospe um resultado diferente. Mas você está integrando no espaço de Fourier, você não está integrando no espaço que a gente vive aqui, né? Mas o que a gente pode fazer, a gente pode usar coordenadas esféricas. A gente pode escrever esse d3k como sendo um k ao quadrado seno de θ, dk dθ dφ. Então, a gente vai usar coordenadas esféricas no espaço de k. Ok? Por que eu quero usar coordenadas esféricas? Por que ela é útil? Porque, claramente, isso daqui é o módulo de k ao quadrado, né? Então, me parece conveniente você fazer coordenadas esféricas no espaço de k, já que tem um k ao quadrado aqui. Então, Giovanni, é genial, mas aí tem uma última sacada que é a mais importante de todas, que é que quando você faz coordenadas esféricas ou coordenadas cartesianas, você tem uma flexibilidade na orientação dos eixos. A gente tem flexibilidade em escolher a orientação dos eixos K. Porque eu estou integrando em K, né? Você integra em K, ou seja, o K some, ou seja, elimina o K. Então, eu posso escolher o meu sistema de coordenadas aqui, né, que eu escolho Kx, Ky e Kz, eu tenho flexibilidade, eu posso rodar esse negócio à vontade, né? Porque eu estou integrando nisso. Então, se eu rodo, não faz diferença. Isso, Paulo. Elas estão aí, no fundo, é uma questão um pouco de simetria. Como essa integral ela envolve um k ao quadrado aqui, faz sentido colocar uma coordenada esférica que envolve explicitamente o módulo de k ao quadrado. Exatamente. Então, qual que é o truque? Esse digamos assim, é o truque. Boa, Luana. Fi aqui foi uma letra ruim, né? Vamos não confundir aqui. Vamos usar um fizinho assim, tá? Pode ser? Boa. Verdade. Então, o truque aqui é você escolher esse eixo de coordenadas de tal forma que o KZ esteja paralelo com o eixo R. Porque, lembra, o R é um parâmetro. Então, para cada valor de R, eu posso orientar o meu sistema de coordenadas de tal forma que o KZ esteja paralelo com o R. Então, eu estou integrando sobre esse vetor K, e esse vetor K ele vai dar toda a volta aqui, né? O vetor K ele faz tudo aqui. Mas eu escolho o meu eixo de coordenadas de tal forma que o KZ está paralelo com R. Porque com isso, eu escolho KZ
paralelo com R. E aí isso implica que K escalar R vai ser KR cosseno θ. Ou seja, eu consigo expressar, né, esse produto escalar que aparece na minha integral em termos do θ. Eu podia escolher qualquer outra orientação, ia dar certo também, a integral vai dar certo, mas fica muito mais difícil. Porque se eu quero trabalhar com coordenadas esféricas, eu quero expressar esse cara aqui de algum jeito conveniente em função do θ. Então, com isso daqui, a minha função de Green fica assim, ó. Fica 1 sobre 2π ao cubo, integral em dk de 0 até infinito, k ao quadrado, integral de dφ de 0 até 2π, integral de dθ de 0 até π, seno de θ, e elevado a i kr cosseno de θ, sobre k ao quadrado. Ok? Deixa eu dar um zoom out aqui. Então, essa integral aqui virou isso daqui. Tá claro, pessoal? Esse é o truque, assim, que eu queria, assim, realmente passar essa mensagem. Diga, Paulo. Então, é porque a integral, né? A integral em coordenadas esféricas é um dk, dθ, dφ. Então, é por isso que eu tenho 3 integrais aqui, né? É por causa disso daqui. Ou seja, eu estou integrando, em coordenadas esféricas, eu integro o φ de 0 a 2π, o θ de 0 a π e o k de 0 a infinito. Já vou simplificar, Giovanni. Já vou simplificar. Ah, tá. Esse K aí, na verdade, é outra... É o K da coordenada esférica, não é o K Não é o K do vetor, né? Do vetor K. Esse K aqui é o módulo de K ao quadrado, isso. É o módulo do vetor K ao quadrado, isso. Ah, tá. Uhum. Beleza? Ok, então agora é começar a simplificar, né? O que a gente faz aqui? Bom, vamos lá, vamos olhar para isso daqui. Primeiro eu tenho essa integral em dφ aqui, que é super fácil. A integral em dφ não tem nada que depende de φ, então ela vai dar só um 2π. Né? Aí eu tenho uma integral em dk, o k ao quadrado cancela, e depois eu tenho uma integral em dθ, de e elevado de seno de θ, e elevado a i kr cosseno de θ. E agora é fazer essas duas integrais, é fazer a conta. Para a integral em θ, tem um truque útil que é o seguinte. A gente define z como sendo cosseno de θ. Então, aí com isso, dz fica menos seno de θ dθ. E se θ igual a 0, z igual a 1, θ igual a π, z igual a menos 1. Então, essa integral aqui, ó, ela vai ficar menos a integral de 1 até menos 1, de dz, e aí kz. E aí, se eu agora troco os limites de integração, eu fico integral de menos 1 a 1, de dz, e aí kz. Tá, então deixa eu ver aqui com calma. Primeiro, Alberto, aqui atrás já tinha aparecido o 2π ao cubo, porque tinha duas vezes o 2π a 3 meios, tá vendo? Tinha um aqui e outro aqui, então ele já tinha virado ao cubo. Por isso que aparece ao cubo. Beleza. Falta um R na exponencial, obrigado. E aí, Paulo, então deixa eu explicar como é que é a ideia de escolher os eixos. Ou seja, o que é importante notar é que eu tô integrando em K,
tanto faz se eu usar coordenadas esféricas ou cartesianas, mas a integral é em K. Então, eu tenho que escolher um eixo de coordenadas desse meu vetor K, né? Kx, Ky, Kz, e aí calcular a integral, seja em coordenadas esféricas ou cartesianas. Esféricas é uma questão de conveniência. Mas o que é importante notar é que, como eu estou integrando nessas variáveis, eu tenho uma flexibilidade em escolher o meu sistema de coordenadas como eu quiser, porque eu estou integrando nelas. E se eu fizer uma rotação, isso não muda a integração. Então, eu posso escolher orientar, pegar esse sistema de 3 eixos aqui e orientar ele do jeito que eu quiser. Né? E aí, o conveniente é escolher para que o KZ fique paralelo ao R. Porque se eu escolho isso daqui, esse produto escalar aqui, que aparece na nossa integral, ele simplifica e fica KR cosseno θ. Esse daqui, né? É mais ou menos essa a ideia, Paulo. Faz sentido? Boa. Então, olha só, esse daqui, na verdade, é um truque útil, tá? Eu vou até deixar isso registrado aqui, truque útil. Qualquer integral do tipo integral de dθ de 0 a π, seno de θ, uma função que depende só do cosseno de θ, isso sempre pode ser escrito como integral de menos 1 a 1 de dzf de z. Então, é útil saber essa transformação, né? Foi isso que a gente fez aqui. Então, com isso, agora eu consigo calcular essa integral aqui. Quanto que vai dar isso daqui? Vai dar e a i kr menos e a menos i kr sobre i kr. Espera aí, perdão. Deixa eu só colocar aqui em outra cor para não confundir. Ok? Então, essa integral aqui, essa primeira integral já está feita. Aí, eu vou ficar, então, que g de r vai ser igual a 1 sobre 2π ao quadrado, porque tinha um 2π ao cubo aqui, e esse 2π cancelou. Integral de dk, de 0 até infinito, de... eu posso até simplificar um pouquinho mais aqui, né? Ou seja, vamos dar mais um passo aqui, ó, aqui em cima, e vamos escrever isso como sendo 2 seno de kr sobre kr. Então, fica 2 seno de kr sobre kr. Ok? Ou seja, g de r vai ser igual a 1 sobre 2π ao quadrado r, integral de 0 até infinito, de dk, seno de kr sobre k. Ok? Ok? E aí, essa integral agora é a única integral que falta. Essa integral aqui, ó, o valor dela eu vou colocar, é π sobre 2, tá? Tem 2 jeitos de ver isso. Um jeito é fazer integração por resíduo, integral por resíduo. Vocês vão ver isso, acho que em Fismate 2. O outro jeito é usar o problema 1 da lista 4. Então, vocês já fizeram o problema 1 lá, a integral que eu faço lá é com um m diferente de 0, mas se você depois tomar o limite m igual a 0, você obtém isso daqui. Tá? Então, eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês se convencerem que o resultado de vocês lá da lista dá isso daqui. E aí, então, portanto, g de r vai ser igual a 1 sobre 4πr. Que é o resultado que a gente tinha antecipado lá. Beleza, pessoal? Perguntas? Então, olha só, o que é importante aqui? O importante, né, vamos só revisar um pouco as mensagens de Poisson. Então, essencialmente, você começa com a equação de Poisson, tá? Aqui, e o que você faz é, você vai para o espaço de Fourier. No espaço de Fourier, a coisa fica trivial, porque no espaço de Fourier a solução fica dada por esse negócio aqui,
né? Que é agora absolutamente trivial. Como assim, Giovanni, o caminho inverso? Ou seja, eu estou de fato calculando a função de Green, né? Ah, você diz, o caminho inverso de Fourier para o mundo real, é isso? Não, vamos pensar assim, ou seja, eu tô chegando... a lei de Gauss é um exemplo da equação de Poisson, né? Ou seja, você pode pensar então que a gente está resolvendo a equação de Poisson, que para a lei de Gauss, para a eletrostática, tudo bem. Mas a gente está tentando resolver essa equação. Aí o que a gente faz para introduzir a função de Green primeiro a gente resolve por um delta, né? É que a gente fez isso meio que implicitamente, mas você resolve por um delta para encontrar a função de Green, e depois você generaliza desse jeito aqui para encontrar a solução geral. Então, é verdade, a gente pode ter uma conclusão aqui a mais, que é que agora a φ de R vai ser integral em D3 R', ρ de R' sobre 4π módulo de R menos R'. Então, isso daqui é a solução geral, né? que é ρ de R' vezes o G de R menos R'. Faz sentido? Então, o caminho foi esse, né? Ou seja, a gente começou aqui, pulamos para cá via Fourier, e daqui já pulamos direto para cá via solução, né? Então, ou seja, Fourier, vou para o espaço de Fourier, volto para o espaço real. Daqui em diante foi só matemática, não tem nada. Qual parte, Rodrigo? Ah, tá. Vou repetir. Então, deixa eu voltar aqui. Ou seja, peraí. Deixa eu tirar esse negócio aqui e colocar aqui embaixo. Então, a solução geral, né? Solução geral é φ de R, como a gente tinha visto. É φ de R igual a integral em D3R', G de R menos R', ρ de R'. Né? É a convolução da função de Green com o ρ. E, portanto, isso daqui vai ser, substituindo agora esse cara aqui, né? Aqui é o módulo de R, por isso que eu coloquei um módulo aqui embaixo, né? Mas só substituindo aquilo ali, eu vou ficar com integral em D3 R', ρ de R' sobre 4π, módulo de R menos R'. Beleza? E essa fórmula aqui também é familiar, né? Ela também é familiar porque isso aqui é o potencial eletrostático de uma distribuição de carga qualquer. Se eu tenho uma carga qualquer aqui, o potencial eletrostático ele é obtido somando o potencial de cada uma das cargas. Lembra? Ou seja, você simplesmente soma o potencial de cada carga. É o que a gente está fazendo aqui, né? Ou seja, esse aqui, de novo, é a primeira aula de Física 3, digamos assim, só que agora é escrita de uma forma um pouco mais geral. Boa, Francisco. Olha, essa é uma pergunta que eu não sei te responder exatamente. Eu chamaria de problema de Cauchy, porque para mim problema de Cauchy é qualquer problema que não tem condição de contorno. Mas eu já vi gente falar problema de Cauchy para dizer problemas que são problemas de valor inicial, né? Ou seja, problemas que envolvem o tempo, que você só tem um valor inicial e não tem condições de contorno. Então, eu não sei ao certo se eu chamaria isso de problema de Cauchy. Mas, com certeza, aqui, ou seja, o espírito é esse. Né? Beleza? Ok, pessoal. Então, é só para enfatizar mais uma vez, ou seja, em todos os problemas de EDPs que a gente tratou aqui, a coisa era sempre a mesma. Espaço real, bato no espaço de Fourier, resolvo, e depois volto para o espaço real. Exatamente, Giovanni.
Agora que cheguei aqui, o que sobra é uma integral da função de Green. Essa integral aqui pode ser dureza, né? Pode ser muito, muito complicado. Né? Então, o problema agora está aqui, mas você meio que você transfere todo o problema para o cálculo dessa integral. Né? E aí, realmente, pode ser bastante complicado. Se vocês forem lá na página da Wikipedia de função de Green, né? Se vocês forem lá na Wikipedia, não sei se vocês lembram que eu tinha mostrado uma tabela, né? Na Wikipedia de função de Green. Green's functions. Green's functions. Tinha uma tabela lá, né? A tabela vai te dar uma ideia de quão complicadas podem ficar as coisas, né? Ou seja, você pode chegar a integrais bastante complicadas com funções de Green bastante complicadas. Como assim RP menos RQ, Rodrigo? Você diz aqui? Isso, ou seja, isso aqui é uma convolução, né? R menos R', ρ de R'. Convolução aparece muito na física por causa disso, é a distância, né? Então, a função de Green, ela propaga, né? Eu sempre gosto de pensar na função de Green como um propagador, assim, eu gosto desse nome. A função de Green, para mim, eu sempre penso nela como um propagador. Ela propaga a solução, né? Então, ela pega a solução em R' e propaga ela até o R. Então, Rodrigo, no fundo a eletrostática, de uma certa forma, ou seja, a eletrostática está contida nessa expressão aqui. Não é nem estudo da equação de Poisson, calcular essa integral aqui. Me dá um ρ de R e eu cuspo essa integral. É isso. Agora, tudo bem, isso é um pouco de demérito, porque, ou seja, essa integral, às vezes, ela é muito mais difícil, tem métodos mais fáceis. Então, por exemplo, a forma como vocês resolvem problemas em Física 3, para aqueles problemas que vocês estão resolvendo, ela é muito mais simples. Ela realmente é muito mais simples, sabe? Isso daqui é meio que um exagero. Dá para você resolver isso aqui para uma casca esférica, etc. Dá tranquilo. Mas, em geral, como vocês resolvem em Física 3, é mais fácil. Lucas, eu acho que não. Eu coloquei um exemplo nas notas. Eu estava pensando se eu colocava outro ou não. Eu acho que não, mais no sentido que não é tanto o propósito aqui do curso. Ou seja, no curso de eletro vocês vão, né? No curso de eletromagnetismo 1, vocês vão fazer isso em bastante detalhe. Assim. Acho que por uma questão mais de tempo eu vou acabar não estudando muito casos particulares. Porque aí realmente é uma questão de estudar a física por trás disso e assim por diante que acho que vai ser estudado no curso de Eletromag 1. Então, eu estava pensando em parar por aqui. Peraí, deixa eu ver, Rodrigo. Professor, em Diga. Física 3, a gente viu, por exemplo, para aplicar o teorema do divergente, né, o teorema de Gauss, sobre o divergente de E, que no fundo é a equação que a gente está olhando e analisando agora, né? Uhum. E a gente encontrava problemas para uma partícula no centro em R igual a zero, porque aí o teorema não vale exatamente, porque não é uma forma exata e aí não está definido em R igual a zero, e aí a gente tem que usar o delta, né? Só que olhando por essa perspectiva, meio que tipo esse backstage aí da parada, faz sentido mesmo, porque quando você associa a função de Green ali com o delta, ali em cima, onde tem o menos o Laplaciano de G, isso aí, igual ao delta, fica evidente mesmo que esse G é para uma partícula no centro, porque se você substituir no teorema da divergência para calcular uma partícula no centro, esse delta vai solucionar o problema mesmo. Então, realmente, parece que encaixa as coisas, de fato. Uhum. Eu acho que, ou seja, isso explica um pouco, assim, faz todo sentido o que você está falando, explica um pouco, assim,
como que agora a gente escolhe esse rho, acho que tem também a ver com a pergunta do Lucas, para diferentes configurações de carga, né? Então, só para dar uma pincelada nisso, nas notas, eu discuto o seguinte problema, que é você ter uma barra bem fininha aqui, né? Você tem uma barra aqui bem fina, carregada, com uma densidade de carga ρ0. Então, isso aqui você pode fazer um ρ de R, que vai ser essencialmente uma certa constante ρ0, vezes um delta, vamos chamar esse eixo aqui de x, então eu vou ter um delta em y, um delta em z. Professor, não está escrevendo. Opa, perdão. Peraí, voltou, né? Foi, agora voltou. Isso, eu tenho um delta em y, um delta em z, e aqui um boxcar, por exemplo, θ de x menos L, θ de L mais x. Isso, x menos L, θ de L mais x, por exemplo, né? Que seria um boxcar. Entre menos L e L. Então, ou seja, você pode começar a modelar, isso aqui é só para dar um exemplo, né, de como você pode começar agora a modelar ou seja, as densidades diferentes. Então, você quer colocar, por exemplo, uma coisa que tem dimensão em x, mas não tem dimensão, é infinitamente fina em y e z, você vai colocando deltas nessas direções. Se você quer uma carga pontual, aí seriam 3 deltas, x, y, z, e assim por diante. Deixa eu ver aqui. Gabriel, quase, a gente terminou tudo que precisa para a lista 5. Na semana que vem, eu queria falar um pouco sobre o algoritmo de Fast Fourier Transform, que é um algoritmo que faz transformar de Fourier numericamente, que tem várias aplicações super legais e tal. Então, na segunda-feira que vem, eu vou falar sobre uma coisa que não vai ser cobrado na lista, mas só queria assim, discutir por diversão. E, essencialmente, a gente já começa a falar da última parte do curso. Deixa eu ver, Alberto. Deixa eu pensar. Então, Luana e Alberto. Deixa eu só pensar aqui. Deixa eu ver. Espera aí. Deixa eu olhar meu calendário aqui. Olha, para o domingo 22 dá sim, dá tranquilo. Do domingo 22 dá tranquilo. Eu vou colocar, então. A segunda-feira eu prefiro não, para a gente já deixar a mais automática. Mas domingo 22 dá sem problemas. Oi, Cauê. Você quer saber qual que vai ser a matéria da próxima segunda, é isso? Então, eu vou falar sobre esse algoritmo de FFT, que vai ser a última sessão desse capítulo 4 das notas, e vou começar a falar sobre a próxima parte, que são polinômios de Legendre, etc. Beleza? Ok, pessoal. Então, se vocês não têm mais nada a discutir, é isso por hoje. Bom fim de semana e valeu! Valeu, gente. Até mais. Valeu, Lucas. Brigadão. Falou, Gabriel, Vitória, Gabriel, Thiago. Obrigadão a todo mundo aí.